Não tá com o roxo? Mas já está gravando, né? Já coloquei para gravar. Pronto. Já está gravando. Pronto. Então, bom dia aí, né, pessoal? Vamos... Qual dos grupos quer começar? Aqui nós temos Praia Lazer, Segurança Financeira do Pix e qualquer outro. Comunidades sustentáveis. Comunidades Sustentáveis. Muito bom, Léo. Então, vocês vão ter... Cada grupo vai ter 8 minutos para apresentar. Depois a gente passa para uma fase que a gente chama de arguição, onde a gente vai fazer perguntas para vocês, dar feedback. Começa com um tempo para vocês, alunos, perguntarem para os colegas, tá? Então, é importante vocês usarem esse tempo para perguntar mesmo. As perguntas que vocês tiverem de dúvidas, perguntem, porque geralmente essas dúvidas, mas é bobo, não sei se eu pergunto ou não. Geralmente essas dúvidas são as que mais esclarecem. E muitas vezes, quando a gente está contando uma história, a gente tem todas as informações na cabeça, mas nem todas as informações cruciais aparecem na narrativa. Então, quem está vendo, às vezes não faltou alguma coisa. Então, é importante vocês darem esse feedback. Depois, a parte dos alunos, vem a parte dos professores, essa arguição aí que dura quanto tempo, Léo? Em torno de mais uns 8 a 12 minutos. Quantos? São 3 a 5 minutos para Total os 20 minutos, né, alunos pro grupo, e 8 por aí? para os professores. 8. Deu uma cortada aqui, eu não sei se foi o meu. 8, 16. Cortou também aqui. Enfim, vocês vão apresentar, depois vai ter essa parte de feedback, tá? Professor Leonardo que controla Luciano, o tempo aí. Fernando, enquanto o povo já está aí, eu já estou montando o painel de controle, certo? Não sei se eu Tá. devo. Aí tu me ajuda depois a completar aqui o nome dos grupos. Tá bom. Então, teve alguém que falou que poderia começar, né? Aqui, professor. Eu já queria falar também sobre outro assunto, que basicamente que tem a ver com isso, mas durante o processo que a gente estava tendo, trabalhando com essa temática e quando a gente unificou os grupos, outras pessoas que estavam ingressando, eles também abordaram e trouxeram problemáticas relacionadas a esse problema e fez com que, basicamente, depois a gente chegasse a pivotar, mesmo sem ter diretamente iniciado, mas relacionado à parte da problemática em si. E aí a gente pegou e terminou fazendo uma rodada junto com um grupo que estava de brainstorming para estar trabalhando com outra temática. Apresenta. Beleza. Você está conseguindo compartilhar a tela? Foi. Tá. Tá dando para ver? Tá. Beleza. Deixa eu só ver aqui que eu tô um pouco perdido. O que é que vocês estão vendo? Vocês serão em qual grupo? Acho que A gente esse tá no era grupo do de Segurança do- Pix. do- Pix. Segurança Pix? Uhum. Continua segurança Pix, não, maturidade independente. Tá, segurança Educação Pix. financeira, alguma coisa assim, né? Tem a pegada mais dessa parte de independência voltado para a vida adulta, digamos assim. Mas era uma antiga educação financeira, né? Isso. Não. Era o Pix. Pix. Não, era o Pix. Tá, e depois a gente atualiza Tá. isso, não tem problema. Eu só queria ter um retorno do que vocês estão vendo quando estou conseguindo entrar na tela aqui. A gente está vendo só a tela. A gente está vendo a tela do navegador. Não tá maximizado. A gente consegue ver tudo, Mas tá tá vendo dando para ver eu a passando URL. e tudo mais? Tá Tá dando na pra ver boa, os tá na slides. boa. Tá bom. Beleza, então. Vamos lá. Quando quiser, pode começar. Beleza, eu vou começar agora. Bom dia, pessoal. Então, me chamo Hugo. Vamos lá. Maturidade e independência. Como é que a gente pode estar ajudando os jovens nessa transição, facilitando o processo? Essa geração, batizada de geração canguru, ela conta com diversos fatores para continuar presa à sua família, desde estudos prolongados e alto custo de vida, até mesmo a fatores emocionais. Que, segundo a jornalista Heloísa Mendonça, essa geração ela vem passando por esse processo
diversos a todos esses fatores que unificados fazem com que eles terminem passando mais tempo em casa com os pais. E através dessas dores surgem os anseios por privacidade, liberdade e a necessidade de ter seu espaço, sua independência, ou até mesmo por necessidade, né? Que em alguns casos, estudantes eles precisam se mudar para estar ingressando na vida acadêmica e tudo mais. E junto a estes desejos, existem artefatos e discursos associados às coisas simples, mas que fariam toda a diferença, como um lugar para morar, eletrodomésticos, e ter o seu próprio momento, sem a necessidade de compartilhar seu tempo com outras pessoas o tempo todo. Mas para realizar tal feito, várias coisas entram em jogo, desde estimativa de gastos, gestão financeira, a independência, né? Seja ela parcial ou total, e vários outros fatores em questão. E para isso, atualmente, se conta com alguns artefatos já existentes para ajudar nesse momento de transição, como aplicativos para estimar gastos, a gestão financeira e até mesmo o acompanhamento com profissionais. E dentre esses artefatos, muitas vezes eles não são utilizados diretamente. E as pessoas terminam buscando por outras ferramentas que já são conhecidas, né? Ferramentas de uso gerais, como planilha do Excel para estar vendo esses gastos, ou então buscando alternativas em relação a hoje, com que a gente tem visto muito no YouTube, com digital influencers que vivem determinada realidade. E aí o pessoal conta muito mais com esses feedbacks do que com uma coisa mais assertiva. E dessa forma, a gente se pergunta como é que a gente poderia estar inovando nesse contexto, unindo a flexibilidade de ferramentas já utilizadas, né, com a praticidade de aplicativos atuais, de forma a prever gastos necessários para não gerar surpresas para essa nova geração que está ingressando e fazendo essa transição para a vida adulta sem ter muita experiência com tudo isso. E assim a gente consegue ver que não só no Brasil, mas em diversos outros países, existem esses jovens que estão passando por essa transição. E 1 a cada 4 jovens que têm na média de 25 a 34 anos, eles ainda moram com os pais. E esse mesmo dado, em 2005, ou foi 2002, era 1 a cada 5 jovens. Então, esse número ele vem crescendo e a gente está tratando com uma parcela grande da população brasileira, visto que isso é mais ou menos 16% da população ela tem essa idade, e dessa população que moram com os pais, a gente consegue estar chegando aí em torno de mais de 8 milhões de jovens que estão passando por isso. Obrigado. Obrigado, Hugo. Então, abrimos agora para perguntas e comentários por parte dos colegas. Os Posso fazer um alunos comentário? primeiro, né? Vá, Carla, desculpe. Não, um comentário rápido que eu gostei de ouvir aí a proposta dos alunos. Fiquei pensando aqui que realmente existem várias oportunidades hoje de quem na pandemia, por exemplo, não sabia cozinhar, de aprender a cozinhar. Me lembrei muito de um episódio, um programa que a Rita Lobo, que é uma chefe de cozinha que tem um programa, né, na televisão e está no Instagram e está no YouTube também, gratuitamente, ela ensinava as pessoas que nunca tinham cortado uma cebola, por exemplo, né? Como preparar um arroz, como picar uma cebola, como descascar uma fruta, né? E fiquei pensando muito nisso. E ela faz um sucesso tremendo com essas noções básicas de como descascar uma fruta, picar algum, né? Então, só para dizer aí que a temática é bastante interessante, porque a pandemia mostrou realmente que tem potencial essa oferta de serviço. Sim, sim. Inclusive, eu já tive a oportunidade de trabalhar com algumas coisas e eu li bastante sobre algumas coisas. Tem um livro dela que é O que tem na geladeira, que ajuda as pessoas a estar utilizando o que você já tem em casa para estar criando receitas e tudo mais. Acho muito bacana a temática que ela traz e ela trabalha com a parte simples, né? E aí você vê que com simples você tem um mercado enorme.
Eu reagindo aqui, eu também acho que vocês fizeram um recorte interessante. No final, vocês ainda não têm um problema normal, mas vocês têm um público-alvo, né? Que é esse público-alvo de gente jovem, que ainda mora em casa, que quer ter independência, então precisa superar certas coisas para o que vocês vão exatamente atacar não está claro, mas o recorte me pareceu bastante interessante. Sim, o que a gente pensou em levar em consideração foi justamente o que a gente teria de tecnologia às nossas mãos para estar trabalhando com isso. Quando a gente fala de Pix, por exemplo, que era o que a gente estava tentando atacar, a gente estaria muito, na maioria das vezes, trazendo uma proposta para as pessoas que já adotam tal tecnologia, não é a tecnologia que a gente trabalhava diretamente. Então, a gente teria que estar criando algum produto, alguma tecnologia para estar oferecendo aos bancos, as pessoas que já estavam utilizando essa tecnologia, basicamente. E aí foi o que a gente ficou com essa preocupação de como é que a gente pode estar criando alguma coisa que pode ser diretamente nossa, sem ter terceiros envolvidos diretamente nisso, sabe? Porque aí a aposta seria menor. Mas veja bem, gente, só para você ter cuidado. Eu acho que vocês fizeram um bom recorte, vocês estão recentrando aí o que vocês queriam fazer, por mim está ok. Mas eu não diria eu não me preocuparia porque tem um terceiro, não. Você ainda não chegou nem na elaboração da proposta, está muito cedo para você se preocupar. Eu não quero envolver banco na minha solução. Entendeu? Vocês têm que ter cuidado para não antecipar muito certos problemas, vocês nem ainda entenderam exatamente o que querem, entendeu? Não estou dizendo que a escolha de vocês de sair de um Pix para o problema do canguru, ela seja ruim, não, ela é boa, mas não pela razão que você está me dizendo, entendeu? Porque você tem que ter cuidado, senão você faz uma escolha prematura, eu já não quero criar um problema, uma solução, porque vai depender do banco, você ainda não sabe qual é o problema que você quer resolver. Eu Exatamente, entendo. porque dentro de Pix tem muitas coisas, entendeu? Você não sabe qual é a solução que você vai propor. Então, Quer dizer, assim, não fazer um tolhimento prévio. então você deixa de ver. Todo o cuidado da gente aqui nesse início, você não deixar escapar alguma oportunidade interessante, porque já está preocupado com a solução. Por isso que a gente se preocupa agora em entender o problema. Depois a gente fala da solução. Compreendo. Ô, Hugo, vocês já discutiram quais poderiam ser os próximos passos para se adentrar um pouco mais nessa temática? A gente chegou a discutir um pouco relacionado a estar buscando mais pontos de vista diferentes do que a gente tem vivenciado. Porque, querendo ou não, a gente faz parte dessa parcela, querendo ou não, a gente faz parte desses jovens canguru, só que a gente queria entender um pouco mais de casos fora do nosso contexto. E aí a ideia da gente é a gente estar buscando mais pessoas que se encaixem nesse grupo, mas que não esteja presente dentro do nosso ciclo, dentro da nossa bolha. Acho que seria isso. Pessoas que já vivenciaram a transição, né? E, tipo, quais seriam as maiores dificuldades que elas passaram nessa transição? Perfeito, Manuel. Fazer uma boa jornada do usuário aí vai ser bom, né? Vai ajudar. Pessoal, a gente, tradicionalmente, depois que o grupo faz a apresentação, a gente abre um espaço para os estudantes comentarem, fazer algum tipo de comentário antes de nós, os professores. Alguém quer fazer alguma colocação sobre a apresentação? Sugestão. Não sejam tímidos. Isso ajuda os colegas de vocês. Alguma dica, crítica, sugestão? Vamos lá, gente. Dúvida, né? Sobre essa questão que falou de um problema que essa geração não consegue muito prever os gastos. Cogitaram alguma tecnologia diretamente para isso, para atacar esse problema específico? Luiz, isso é uma boa pergunta, entendeu? Porque se eles pensaram, não devia pensar, porque ainda não é hora de pensar. Isso que eu ia falar, ainda não. A gente só está estruturando, tentando entender mais o cenário, quem é o nosso público-alvo e como é que a gente vai estar estruturando isso para ver futuramente quais tecnologias a gente pode estar adotando, mas início não.
Entendi. Entendi a proposta. Entendesse, Luiz? Porque senão Entendi. você, mais uma vez, está limitando o entendimento do problema, porque você já está preocupado com a solução, entendeu? Isso é uma tentação que vocês têm que evitar. Então, esse caminho que você estava conversando com o Léo, e agora eu vou levantar quais são os principais problemas desse meu público-alvo. Vocês fazendo um trabalho para elencar os pais desses problemas aqui, quais são os que estão ainda mal resolvidos pelo que existe por aí? São esses aqui. Aí depois é que você vai, de fato, decidir qual é o problema que você quer resolver. E só depois disso você vai pensar em tecnologia e interação. Então, vocês vão levar quase um mês aqui discutindo o problema. Mais algum Entendi, comentário? perfeito. Zé Carlos levantou a mão. Bora, Zé. Eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Quem não é das ciências sociais tende a encarar os problemas olhando para sintomas e não para as causas. Então, eu ficaria indagando aqui se vocês estão olhando um sintoma que está acontecendo na sociedade, as pessoas estão ficando mais em casa, mas a causa qual é? Essas pessoas não estão encontrando trabalho, não estão encontrando oportunidades de ter uma liberdade econômica, ou são os pais que querem que eles fiquem mais tempo? Ou seja, Então, é preciso vocês qualificarem as causas para entender melhor o A gente porquê trouxe- dessa geração canguru. Eu acho que é um tema brasileirado. A gente ouve muito mais geração Z, geração milênio, geração Y. Geração canguru é um abrasileiramento de um fenômeno. Eu queria saber de vocês se vocês estão trabalhando as causas também. Vocês identificaram algo, mas quais são as causas dessa permanência dentro da família? Então, José, a gente chegou a citar algumas causas que está relacionado a não só os gastos financeiros, que estão maiores, mas também o tempo de estudos que as pessoas estão passando mais. Então, a quantidade de jovens que estão ingressando mais na universidade são maiores e, consequentemente, eles passam mais tempo em casa por conta disso também. E essa questão da geração canguru não é só um termo abrasileirado, visto que outros países eles também estão passando por tal mudança, e não só aqui, como em outros países como Estados Unidos, por exemplo, os jovens estão passando mais tempo em casa e fazendo com que alguns estudos estão trazendo que até a relação entre os jovens e os pais, elas se desgastem um pouco mais por conta disso, deles estarem com a concepção formada e ainda estarem dividindo o mesmo ambiente com os pais. E aí tem mais confrontos e outras coisas. Mas a gente trouxe algumas coisas. Para mim, isso aí que você está colocando são questões anedotais, como a gente chama. Cadê as evidências disso? Era bom você trazerem números, evidências de que o tamanho desse problema é esse. Ou seja, eu não estou ainda sensibilizado com a argumentação de vocês, não. Eu também comentei sobre a parcela da população que está nessa margem de idade, que são de jovens de 25 a 34 anos, que eles essa parcela é de 16%, e como a gente está trabalhando nos dados de 2017, que 1 a cada 4 jovens eles ainda estão morando com os pais por conta disso, a gente tem uma parcela de 8 a 9 milhões de jovens brasileiros que ainda moram com os pais. Só no Brasil. De onde vocês estão tirando esses dados, esses números? Isso daqui foi uma matéria do G1 que teve, de 2017 isso não é evidência. Evidências são das fontes tradicionais de dados. É bom vocês terem preocupação com a evidenciação mais técnica disso. Tipo o quê? Os dados do IBGE não são técnicos? Você falou de IBGE agora, você está falando do não, G1. Tipo, mas o G1 ele trouxe abordando esses dados do IBGE. Mas você me informou de G1 e não de IBGE. Então, agora que você está dizendo que é IBGE. Entendi. Se puder ajudar, né? Então, assim, o que o Zé Carlos está falando é uma preocupação legítima. Vocês podem até começar a partir de uma reportagem para achar o tema, mas é importante que vocês
se apropriem do problema mesmo, né? Vocês vão passar o tempo aí, um tempo grande, então vão atrás dos dados mesmos. A gente sabe hoje em dia como está séria essa questão aí de muita notícia, não é notícia de fato, não narra fato, mas traz só, sei lá, um ponto de vista sobre um fato, uma narrativa. Mas para ponto de partida inicial, segue. Essa dica que ele deu também de vocês tentarem entender as causas raízes relacionadas ao problema vai ajudar vocês até a buscarem aí, talvez, qual é o problema correto a ser abordado, tá? Beleza? Vamos passar para... Quem que era o próximo? Pode ser, Zé? Só para a gente... Bosco, rapidamente. Bosco. Eu estava me lembrando que na sociedade americana, quando os jovens vão para a universidade, eles saem de casa. Eles possivelmente enfrentam alguns desses desafios que vocês estão pensando. Então, talvez poderia ser uma fonte de inspiração para vocês darem uma olhada. Eles certamente já têm tecnologias para tratar desse problema. Ou a experiência, no mínimo. Vale a pena dar uma olhada. Só uma coisa, gente. Quantos vocês são e quantos estão presentes aqui? Porque a gente vai anotando isso. Vocês são quantos hoje no grupo? Nós somos 8. Nós somos 8. Teve Luiz que ele não pôde estar presente aqui porque o pai dele sofreu um acidente. Sem E problema, aí, gente. Não, teve que acompanhar vocês são ele. 8, é isso? Isso. Ok. E hoje tem quantos aqui? 7, se eu não me engano. Beleza. Tá joia. A gente vai perguntar cada vez isso, certo? Pronto. Vamos agora com o próximo grupo. Quem que vai falar? Eu já estou botando no grupo aqui Independência Adulto, certo? O nome do grupo. Na planilha. Vamos para a praia agora ou vamos depois? Por mim, vamos. Podemos fazer aqui da praia. Vou compartilhar aqui. Tá aparecendo aí? Sim. Bom dia, pessoal. Me chamo Jaqueline. Eu sou da equipe de atividades físicas na praia e vou apresentar aqui a nossa Quest 2. Na nossa primeira Quest, a gente identificou atividades na praia como nosso tema principal. E aí, nessa Quest, a gente decidiu dividir em 3 subgrupos maiores, que é a parte de comércio, que tem tanto as barracas, que são fixas, os ambulantes, os quiosques, atividades físicas, que tem as pessoas que praticam esportes e tem exercícios, tem os professores, tem os alunos, tem grupos, pessoas que fazem atividades em grupos e tem pessoas que preferem atividades individuais, e a área de lazer, que tem as pessoas que vão para entrar no mar, se bronzear, passear com pet, e que vão com família, individualmente ou com os amigos. Aí a gente resolveu escolher uma das 3 para se aprofundar, e a que a gente escolheu foi a de atividades físicas. Então, a gente fez uma pesquisa com 44 pessoas, um formulário, e aqui tem o perfil das pessoas que a gente entrevistou. 70% dessas pessoas têm entre 18 e 35 anos, e 71% responderam que se identificam com o gênero masculino. Sobre comportamento dessas pessoas, 61% deles responderam que vão à praia pelo menos uma vez por semana, e desses 61%, 70% vão de 2 a 3 vezes, e 62% dessas pessoas disseram que costumam fazer exercício na praia. Então, a gente meio que dividiu em 2 grupos e perguntou algumas coisas para tanto as pessoas que não fazem exercício quanto as que fazem exercício. Aqui tem uma nuvem de palavras com algumas coisas que a gente pegou
que as pessoas não gostam de fazer exercício, como, por exemplo, o calor, a areia que incomoda, exposição, muita gente. E aí a gente elencou algumas dores principais, tanto no geral de pessoas, do que elas não gostam na praia, quanto mais focado nas pessoas que não gostam de fazer atividades físicas na praia. E aí, sobre a questão de frequentar a praia, o que foi mais falado foi falta de segurança, falta de infraestrutura, como banheiro, sinalização, e falta de limpeza na praia. E as pessoas que disseram que não gostam de praticar exercícios, os pontos mais que foram trazidos foi a falta de companhia, que elas não gostam de fazer exercício sozinha, que tem muitas pessoas na praia que às vezes se sentem com vergonha de tanta gente, calor e areia, e falta de equipamentos. E a gente perguntou também que tipo de coisas que fazem elas gostarem da praia. E os pontos que foram mais trazidos foram encontrar com os amigos, o contato com a natureza, o ar livre, a brisa do mar, a tranquilidade, o espaço para fazer exercícios, melhores resultados dos exercícios na areia, e que é de graça, que é uma coisa que a gente percebeu na nossa observação inicial da Quest 1, que tem pessoas de todo tipo lá na praia. E alguns artefatos que as pessoas disseram que usam muito, a gente percebeu 3 grupos principais, que são pessoas que praticam esportes, que elas usam muito bolas, como de vôlei, de futebol, de tênis de praia. Tem as pessoas que fazem exercícios como funcional, por exemplo, que aí elas usam peso, cordas, cones, obstáculos, colchonetes. E tem as pessoas que normalmente, que são no geral, que usam roupas esportivas, garrafa de água, bicicleta. E aqui estão alguns discursos que a gente trouxe. Fazer atividade física fazendo para a saúde, um ambiente da praia agradável para fazer atividades físicas, relaxar na praia me liberta dos estresses da semana, e a areia torna os desafios mais difíceis e os resultados melhores. Gosto do ar natural também para fazer exercícios. Então, a gente elencou algumas oportunidades, tanto de dores e desejos, quanto de artefatos. Então, na parte de dores e desejos, a gente viu que a gente percebeu esse ponto que nos trouxeram, que, ao mesmo tempo que muitas pessoas disseram que não gostam de fazer sozinha as atividades, outras pessoas disseram que tem muita gente na praia, então pode ser alguma coisa que a gente pode explorar. E o ar livre e os amigos são os maiores motivos relatados para quem gosta de ir à praia. Então, talvez uma questão mais de conexão entre as pessoas seja uma oportunidade. E na questão de artefatos, a gente viu que muitas pessoas usam grupos de WhatsApp para marcar atividades como vôlei, corridas. Algumas pessoas disseram que tem alguns grupos para marcar futebol quando a maré está baixa. E também redes sociais para encontrar professores e escolinhas de esportes ou exercícios, que normalmente esses professores são encontrados mais no boca a boca ou no Instagram, por exemplo. E a gente vê também como essas pessoas que praticam exercícios, principalmente em grupos, que normalmente são muito engajadas nisso, e costumam convidar os amigos e conhecidos para fazer parte também. E aí, em questão de impacto, a gente vê um impacto nacional. Segundo a pesquisa de mudanças climáticas, o PMPBMC de 2017, pelo menos 60% da população brasileira vive em cidades costeiras, então é muita gente que tem acesso à praia. E segundo o PNAD de 2015, menos de 40% dos brasileiros disseram praticar esporte ou atividades físicas, que é uma preocupação nacional, realmente, que não tem a ver só com questão de esportes, mas influencia até na saúde do país, essa prática de exercícios físicos. Né? E é isso. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Valeu, Jacqueline. Passamos agora para comentários dos colegas, alunos. Vamos lá, gente, se animem.
É importante escutar Sugestões, vocês. críticas, Bom dia, observações. Jaqueline. Eu percebi uma contradição, entre aspas, que talvez não tenha frisado, que algumas pessoas dizem que a praia é muito barulhenta, muito tumultuada, e outras dizem que a praia é muito tranquila, que é muito bom e relaxante. Aí, a minha pergunta é, vocês pararam assim para se questionar de qual o motivo exato disso? Não paramos para perguntar. Uma coisa que me vem à mente talvez seja o dia, que a pessoa normalmente vai, mas isso é uma suposição. A gente, no final da pesquisa, pediu o contato de quem quisesse ajudar a gente com mais detalhes depois. Então, a gente meio que deixou esses contatos para poder perguntar mais futuramente, ajudar a gente a tirar essas dúvidas que talvez a gente viesse a ter com os resultados mais objetivos que foi da pesquisa, né? Então, pode ser uma coisa que a gente pode perguntar, sim. Acho interessante isso, porque às vezes pode ser só a disponibilidade do dia, realmente, da semana, e alguns dias são mais atrativos que outros para poder fazer exercício na praia, e isso pode ter realmente alguma oportunidade. Achei interessante, até a sua intuição. Sim, verdade. Tem uma pergunta do chat aqui, da Clarice. Se quiser falar, Clarice, mas tem alguma praia específica ou região que vocês pretendem analisar? Até agora, a que a gente mais analisou foi daqui de Recife, Boa Viagem, que foi as pessoas que a gente encontrou para mandar as pesquisas. Mas talvez seja uma coisa inicial, já que é mais perto da gente. Mas como tem muitas praias, muito espaço para a gente crescer para o resto do país também. Mas eu perguntei mais por conta dessa contradição. Isso varia muito também de região, né? Extremo Sul, quanto mais próximo, por exemplo, a diferença entre o pensamento das pessoas como se realizando em praias de Boa Viagem para, sei lá, Porto de Galinhas, por conta da demanda turística, o afastamento e etc. Verdade. Pronto. Mais algum aluno, aluna? Professores. Então, tá, vamos lá. Eu levantei primeiro. Não, Márcia, eu perdi o início ali. Primeiro, parabenizar pela apresentação. Achei que está bem legal, bem diagramada, bem feito. Você pode dar um pouquinho mais de contexto, como é que foi feita a pesquisa? Que eu acho que eu perdi algum contexto. Vocês eram para as pessoas que estavam na praia? Como é que foi? A gente mandou formulário para pessoas que a gente sabia que normalmente frequentavam a praia ou faziam exercícios. Tá, vocês mandaram para essa, não mandou aleatório não, mandou para quem já tem algum direcionamento. É por isso que deu aquela tendência de 60%, 70% usa praia, né? Tá. Uma sugestão para vocês e para todos os grupos. Toda vez que alguém reportar um problema como sendo falta de segurança, falta de alguma coisa, estão dando para vocês um gancho para vocês entenderem aquela questão. Essa é uma descrição superficial. Você fala assim, falta de segurança. O que está faltando para proporcionar segurança, né? Então, é interessante vocês pegarem esse ponto de partida para investigar. Todo problema que é falta de alguma coisa, ele está, de certa forma, dizendo, olha, se eu tiver aquilo, o problema está resolvido. Mas falta de segurança é abstrato, assim, é muito amplo, né? Então, não é específico. Então, é interessante vocês, se vocês tiverem o contato de alguma das pessoas, voltarem e aprofundarem nisso. Toda vez que tem falta de alguma coisa, alguém falar para vocês, como foi formulário, você não tem como interagir no primeiro momento. Mas se for num questionário ou numa entrevista, tentem ir cavando mais, né? Aquilo que o Zé falou da outra vez, a causa raiz. Por que é falta de segurança? O que te faz sentir inseguro? Vamos fazendo o melhor uso das perguntas depois, tá? É interessante vocês verem, vocês estão vendo quem já usa, né, de alguma forma. Também parar para pensar quem não usa a praia hoje. Por que faz? Por que não faz? Por isso que olhar para quem já usa é um caminho bom, mas também seja interessante ver aqueles que gostariam de usar e de alguma forma não usam. Por exemplo, eu adoro a praia fazer exercício, mas eu moro hoje na Zona Norte. Então,
tem a questão do deslocamento, entendeu? Então é interessante vocês verem essa questão da amostra que vocês estão fazendo. Tem alguma questão de localização predominante? Por exemplo, tem gente que mora a 2, 3 quadras da praia usa bastante, mas quem mora mais que 3 quadras já talvez não usa. Será que isso é pessoal ou será que isso é frequente? Para vocês tentarem enxergar oportunidades para talvez alavancar ainda mais, incluir ainda mais. Mas parabéns aí pelo levantamento e estou aqui na expectativa. Bom, passa a palavra aí, Manuel. Tudo bom, pessoal? Bom dia. Pessoal, parabéns. Ficou massa mesmo. E uma dúvida que eu queria tirar é o seguinte: em quanto tempo vocês fizeram essa entrevista, esses questionários? Ficou, acho que uns 4 ou 5 dias. 4 ou 5 dias rodando, não foi? Certo. Pronto. Só reforçando o que o professor Fernando falou, eu acho que vocês têm um ponto de partida para explorar essas evidências que ele trouxe. Pega esse ponto de partida e tenta trabalhar alguma coisa mais local, de repente em locais bem específicos, como praia, como Jaqueira, observando os locais mesmo, entendeu? E daí, com um questionário meio que qualitativo, ou alguma coisa semi-estruturada dessa forma, você tentar pegar um pouquinho mais de qualidade no que o cara está respondendo lá. De repente, puxar uma nova pergunta através disso, entendeu? Isso talvez ajude a gente a ter um panorama melhor do teu problema. Sim, sim. Foi até por isso que a gente pediu o contato para quem quisesse dar, né? Porque a gente pode até dar uma abordagem mais específica de acordo com as respostas que a pessoa já deu, né? Tipo, se ela não gosta, eu pergunto especificamente sobre o que ela não gosta. Isso é uma pergunta que eu vou até fazer para os outros grupos também, em outro momento, mas eu queria só antecipar. O que é que vocês acharam que ajudou vocês nessa busca no site do Projetão, das ferramentas que a gente tem lá disponíveis? Vocês chegaram a ver a Quest 2 no site? Sim. Tá bom, beleza. Das ferramentas, tu elenca alguma coisa que tu achou legal lá, para te ajudar a fazer essa pesquisa? Eu acho que a gente ter feito a persona na primeira quest ajudou a gente a fazer uma pesquisa, a montar as perguntas, na verdade. Beleza, beleza. Tá bom. Obrigado, pessoal. Ever? Oi, gente, valeu, é legal. Eu só, além do que, eu ia falar umas coisas que o Fernando já disse, então eu só vou acrescentar mais um detalhe. Na mesma linha de aproveitar bem as oportunidades, eu vi que vocês já meio que estão tentando fazer uma escolha, tendendo pelo menos, como é que eu me conecto às pessoas para ir sair juntos, fazer algum tipo de exercício, etc. Mas lembre que um dos problemas que vocês colocaram ali era de infraestrutura. Às vezes parece ser um problema que não está ao alcance de vocês, mas, claro, pode ser que isso tenha problemas aí interessantes. Então, vale a pena vocês ainda manterem a cabeça aberta. Se vocês são em torno de 8 pessoas, vocês podem, nessa fase inicial, se dividirem, perseguirem dois caminhos diferentes para ir aprofundar mais e entender melhor quais são as oportunidades e não ir logo rápido em alguma coisa que foi pelo menos a impressão que eu fiquei e que vocês vão muito bem, eu vou me organizar para sair com alguém e o meu problema é faltar se juntar com outras pessoas para, sei lá, fazer exercício, coisa do gênero. Tem outras coisas ali que apareceram na praia e que a minha impressão é que pode cuidado para não prematuramente jogar fora a oportunidade. E só para dizer aqui, gente, por exemplo, Jaqueline, a gente teve uma turma aqui anos atrás, que, por exemplo, estudando praia, não sei se a gente já chegou a falar disso, descobriu que os caras uma das coisas que incomodava as pessoas era não sabiam onde deixava as suas coisas, o seu celular, a sua carteira, para dar um mergulho na praia, entendeu? E eles terminaram propondo uns lockers, assim,
um projeto que tinha a ver com rádio, entendeu? Uma coisa bem diferente. O projeto, inclusive, foi o melhor projeto do semestre, não foi? Eu acho que o pessoal achou mais interessante. Não terminou não virando uma empresa, mas é um projeto bem redondo. Mas ele entraram no My The Biz, inclusive, direto. Entendeu? Mais Foi. isso. Foi direto. Pronto, então, veja que, assim, para você não ter cuidado de não já rapidamente ir muito prematuramente para um lado e deixar de ver outras coisas, entendeu? Eu acho que a gente acabou fazendo isso mesmo, achando que ia ser muito complicado lidar com infraestrutura e tudo mais, mas eu acho que faz sentido mesmo. É a mesma dica da primeiro grupo, gente. Vão fundo nos problemas, entendeu? Vejam quais são os problemas mais relevantes. Não pensem na solução, não deixem a solução nem caminhar vocês para uma direção, nem excluir uma determinada direção por enquanto. Depois vai chegar um momento que, claro, as coisas vão ficar mais claras. Certo? Zé Carlos? Bom, eu anotei uma questão, mas Fernando perguntou como é que a pesquisa foi feita. Então, vocês direcionaram a pesquisa para algumas pessoas. E o que eu observei é que das 44 pessoas, a faixa, 70% delas são entre 18 e 35 anos, ou seja, é uma faixa de pessoas muito jovem. E o que a gente percebe, se a gente for 5 horas da manhã na praia de Boa Viagem, tem muitos idosos. Então, tem uma faixa da população que usa muito a praia como uma atividade de lazer gratuita e faz exercício. Então, é um contingente que usa esse lazer muito efetivo. Aliás, é um que puxa muito os jovens também, porque incentiva a acordar cedo, enfim, a cuidar da saúde. Então, tem uma questão associada aí a faixas da população usando um lazer público e gratuito que é importante, em contraste com o lazer pago. Tem muita gente que faz exercício em academias, em clubes, em lugares onde o lazer é proporcionado de forma paga. Então, seria interessante vocês fazerem esse contraste, tanto por faixas da população, quanto por lazer, contrastando com o público com o pago, porque a praia é um bem público gratuito. Certo. Vou pegar um pouco das falas anteriores, pegando essa última de Zé Carlos. Então, isso significa que talvez a pesquisa foi feita num horário que leva em conta os jovens que vão geralmente um pouco mais tarde à praia. Talvez vocês tivessem que pensar em fazer essa pesquisa também em outros horários que contemplasse, por exemplo, o público mais idoso, que costuma ir mais cedo, que costuma ser mais cuidadoso, né? E até essa questão da gratuidade, eu fiquei um pouco assim, porque hoje praticamente a areia da praia está toda tomada, né? Você tem que pagar para se quiser sentar numa cadeirinha daquela lá. Então, isso pode ser relativo. Agora, o que eu estava querendo falar, por isso que eu levantei a mão, eu acho que vocês precisam escutar não só as pessoas que vão para tomar banho, mas eu ouvi também outras pessoas envolvidas naquele ambiente, como, por exemplo, os comerciantes, as pessoas que estão lá, trabalhando ali para a segurança, que pode ser tanto policiais como salva-vidas, enfim, entender a perspectiva da praia do ponto de vista também de outros atores, não ficar só limitado na pessoa que vai para o banho. Tá? Sugestão. Finalmente, quantos são vocês aqui no grupo e quantos estão presentes? São 6. E aqui temos, acho que 5. Não, temos todos aqui. Então, vocês, por enquanto, só são 6, é isso? Isso. A gente tem que estar de olho nisso, porque tem gente nova, né, chegando na disciplina. Uhum. Tá bom, para direcionar para vocês, entendeu? Que era legal vocês serem pelo menos 8. Comunidades sustentáveis, quem que vai apresentar? Opa, bom dia, estão me escutando direitinho? Vamos. Direitinho. Pronto. Eu e a Clarice vamos apresentar hoje sobre comunidades sustentáveis. Deixa eu botar aqui a tela logo.
Cadê? Pronto, dá para ver direitinho a tela? Sim. Tá sim, Bruno. Pronto, perfeito. Então, como eu disse, a gente vai fazer essa parte de comunidades sustentáveis. E aí a nossa ideia no começo foi agregar, porque a gente veio de uma junção de 3 grupos, que juntaram todos em um, e a gente queria que o nosso tema abrangisse o máximo de cada um. Então a gente tinha comunidade sustentável, a gente tinha tratamento de lixo, a gente tinha parte de economia também. Então a gente queria realmente que agregasse tudo, ou pelo menos que todas as partes tivessem sido representadas bem nesse projeto. E aí a gente, nessa primeira quest, a gente fez muito mais essa questão de setar o problema e não de setar as pessoas. Tipo, não criar uma persona, a gente fez mais tipo de cercear o problema que a gente vai trabalhar. Isso, basicamente entender quais eram os principais interesses e etc., formas de atuação e quais problemáticas a gente poderia intervir, em quais problemáticas a gente poderia intervir. Então, as principais dores identificadas foram essas. Pode falar, Bruno. Então, a gente vinha muito com essa pegada de educação ambiental e de lixo. E aí a gente também, não está no slide, mas a gente também entrou muito na parte de consumo sustentável. Então a gente tem muito esse problema de as pessoas não sabem lidar com o lixo que elas estão criando. Então a gente está pensando muito nessa parte de como tratar o lixo e o que fazer com o lixo, em como dar um destino correto para eles e também fazer com que as pessoas tenham um estímulo para poder cuidar desse lixo. Então a gente está pensando em criar formas de, sei lá, facilitar esse processo de tratar o lixo ou dar um propósito melhor para ele. Então, nossas dores é muito dessa parte de um volume de lixo, não saber como lidar com o lixo, não ter vontade de tentar trabalhar com ele, não ver que a parte de reciclagem ou tipo de ver que a parte de coleta seletiva não está fazendo um bem à comunidade. Eu acho que isso é um negócio que falta muito também, porque as pessoas, quando elas tratam lixo, quando elas fazem uma coisa, elas não conseguem ver que a comunidade está melhorando com as ações dela. Então, isso faz parte muito das dores também dela. Ok, então partindo disso que o Bruno falou, que as pessoas querem, nos relatos a gente chegou a conversar, a gente quis tomar uma postura mais aberta dentro das entrevistas, então foi mais um diálogo. Se falou muito a respeito da clareza de onde os produtos que eles consomem vêm e em relação também à durabilidade. Outra questão também foi essa falta de troca. As pessoas têm uma postura muito passiva em relação ao consumo consciente. Tem uma demanda de querer participar, de querer ser sustentável, mas até que ponto, né? Então, tem muito essa solicitação. O que eu ganho com isso? O que eu ganho em troca? E etc. Tem meio que esse impasse entre querer ser sustentável, mas eu não quero ter total responsabilidade sobre isso, sabe? Eu quero, fiz lá o meu lixo e quero descartar e não é mais minha responsabilidade, eu quero me livrar dele, não é mais questão minha. Então, como economizar e conviver em um lugar natural e preservado, isso satisfaz as pessoas, mas também é um motivo de impasse para elas. Pronto. E aí, em questão de artefato, a gente tem muita coisa que dá para se usar e que a gente sabe que dá. Então, a gente tem vários discursos, um discurso a favor do consumo consciente e um discurso contra esse consumo consciente. E a favor a gente tem o consumo de alimentos orgânicos, a gente tem o consumo com entender quais são as embalagens que são sustentáveis e o que vai afetar o meio ambiente, repensar uma forma de eliminar a embalagem. A gente tem formas de fazer composteira doméstica, separar lixo, aplicativos, tudo isso são coisas que são usadas para tentar suprir essa dor. E aí, contra esse consumo consciente, a gente tem que as pessoas falam que tem uma falta de tempo e uma dificuldade de encontrar alimentos saudáveis em lugares que vendem produtos saudáveis e com preço barato. A gente fala que a lixeira doméstica não é uma separação ideal, por mais que seja uma tentativa, ainda assim é uma tentativa que tem algumas falhas.
as pessoas não têm informações sobre ecopontos, sobre pontos de reciclagem, sobre o processo de reaproveitamento do lixo. E aí, com isso, a gente tem vários problemas que podem ser solucionados. Clarice? Massa. Partindo O som daí, caiu. então... Oi, pode falar, professor. Não, ele ficou mudo, não sei. Vai. Não. É que a minha tela travou do computador, mas voltou. Então, partindo disso, quais são as oportunidades que a gente vislumbrou? Dentro desses 3 pontos, né, o que mais incomodava as pessoas, que já foi relatado, mas só reforçando principalmente essa dificuldade em encontrar produtos sustentáveis. Até o próprio conceito do que é ser sustentável é muito debatido atualmente, né? O que é ser sustentável hoje em dia, tipo, tem muito dessa postura de, tipo, quero ser sustentável, mas que atitudes eu posso tomar ou o que eu posso fazer para alcançar isso? Então, isso no dia a dia, a gente estava pensando muito estava questionando muito essa questão da rotina. Então, a poluição também, que tem aqueles pontos de acúmulo de lixo, inundações, etc., são todas consequências que são geradas por falta da conscientização. E o que as pessoas desejam seriam ver essas práticas realmente efetivas, esse fluxo de produção, consumo e descarte realmente sendo efetivo e trazendo algum benefício. E oportunidades seriam poder criar esses canais de ligações entre fornecedores e consumidores de forma mais dinâmica, para que possa facilitar o consumo de produtos mais sustentáveis e ter essa relação do ciclo de descarte também. Pode avançar, Bruna. Então, a gente já tem uns artefatos que eles existem, só que eles não são utilizados por vários motivos. Primeiro, por uma grande falta de comunicação com o usuário. Por exemplo, aqui em Recife, a gente tem muitos pontos de coletas, e aí, por mais que tenha propaganda, ela acontece muito raramente na TV, e as pessoas só não conhecem, sabe? Nas conversas que a gente teve para fazer esse slide, a gente conversou com 9 pessoas, claro, foi 9, não foi, Clarice? Muito obrigado. Aí, dessas 9, 5 não conheciam os pontos de coleta que tinham perto da casa dela, sabe? Que tinha numa distância de, sei lá, 2, 3 quilômetros, porque essas coisas não são devidamente propagadas. A gente não tem uma fiscalização contra a poluição, então a gente tem fiscalizações acontecendo em beira de rio, em descarte que não é autorizado, só que ainda assim não é uma coisa que acontece toda hora também, e não é rígido, então as pessoas pagam uma multa pequena e depois estão fazendo de novo, então não ajuda muito, e por vezes a gente não consegue nem achar qual foi o culpado certo, então, tipo, sei lá, um lugar onde não era para estar jogando lixo, por exemplo, uma beira de rio, a gente não tem como achar uma pessoa certa porque foram várias pessoas jogando e tudo mais. A gente tem empresas sustentáveis que fazem projetos grandes para ajudar o meio ambiente, só que ele também não tem incentivo do governo, e as pessoas também não têm um jeito de ajudar eles, porque eles também não conhecem, sabe? Então a gente tem muitos jeitos de fazer as coisas, só que o grande problema é a falta de conscientização da população. E sim, a maior dificuldade é como mover. Então, as gambiarras que as pessoas costumam utilizar, existem várias, né? Mas a gente acabou destrinchando entre consumo, descarte e etc., essas gambiarras. E uma forma de economizar também, que se ocorre muito, é as pessoas, às vezes, sei lá, colocam um sofá que não quer usar mais em frente de casa e algum vizinho ou alguém que está passando costuma pegar. Ou seja, as pessoas, às vezes, descartam os objetos que não têm mais interesse. E outras pessoas, por forma de não tenho dinheiro para comprar um novo, ou de certa forma acho que posso reaproveitar, restaurar, vão à procura desse tipo de produto. Então, comprar produtos que já foram utilizados de outras pessoas também, aí tem uma grande demanda, não só a comprar, mas também promover troca, fazer trocas de objetos que você não queira mais. E outros também é tipo uma tendência que acontece muito no mercado, em grandes mercados como Mercadão, atacados no geral, é essa troca das caixas de papelão, essa demanda e sacos de jute por saquinhos plásticos, né? Clarice, Entre 8 outros. minutos. Ok, pode passar, Bruno. Só falta esse, só aí a gente está acabando, pode falar.
Então, é só a parte de inovação, que a gente está pensando no meio de conectar todos esses pontos, sabe? De fazer com que a população consiga ter uma visão maior dos projetos que eles têm na cidade para conseguir um projeto sustentável na cidade para que eles consigam cooperar e consigam tentar ajudar mais, fazer um esquema de pontos ou de recompensas para cada ação boa, entre aspas, alguma ação sustentável que eles estão fazendo. E porque é isso que as pessoas precisam, de incentivo e de uma comunicação, de uma propagação maior dos projetos que tem na cidade. Então, esse é o nosso projeto de inovação. Isso, a ideia principal é trazer uma abordagem mais participativa. Então, trazer essas pessoas desde o início da idealização, então, tirar elas da postura passiva e torná-las ativas nesse processo de conscientização, nesse processo de consumo consciente. Então, essa é a nossa principal abordagem e, ao mesmo tempo, a principal barreira. E para finalizar, só o impacto, porque, por enquanto, o nosso impacto é mais uma coisa regional, por motivo cultural mesmo, porque regiões diferentes têm jeitos diferentes de lutar com o descarte que eles estão fazendo. Então, no começo ele é regional, com a partir do desenvolvimento dele, ele pode se tornar alguma coisa nacional ou até mesmo global, porque consumo e descarte de lixo é uma coisa que afeta todos. Então, mas por enquanto ele é mais um impacto regional mesmo. Obrigado, Bruno. Certo, obrigado. Passamos agora para comentários, perguntas da galera. Lembrando que também pode ser feito aqui pelo chat, pelo microfone, né? Jeber. Sou que começa, é? Olha, gente, legal. Eu acho que esse recorte que vocês fizeram dentro desse grande tema de sustentabilidade, comunidade, para a questão do lixo, seja ele o consumo responsável, ou o descarte, ou a reciclagem, ou de alguma maneira, todas essas possibilidades que vocês elencaram, eu achei que está bom. Entretanto, assim, ficou confuso para mim, no meio do discurso de vocês, as evidências de que vocês até falaram, a gente entrevistou 9 pessoas, mas não ficou muito claro para mim de onde vinham esses dados. Ficou muito assim, eu tive essa impressão, não sei os meus colegas, assim, que vocês dizendo que o problema era mais de vocês do que o dos outros, a gente acha isso, a gente acha aquilo. Então, eu fiquei ainda inseguro, eu não sei exatamente o que é que pareceu para vocês ser desse conjunto de problemas o mais interessante, porque ficou parecendo muito mais uma impressão que vocês tinham das coisas do que propriamente evidências que vocês tinham colhido das pessoas, entendeu? Mas, assim, eu acho que o primeiro recorte está bom. Agora precisa depois aprofundar melhor as várias possibilidades que tem aí. Eu vi o Fernando balançar a cabeça, eu acho que ele vai na mesma direção que eu. Vai, Fernando. Não, perfeito, só que acho que eu vou ser um pouquinho mais incisivo assim para ajudar o pessoal. Primeiro, parabéns, eu vejo que pelo discurso de vocês, talvez essa seja uma causa que é bem impactante pelo menos para o Bruno, para a Clarice que estão apresentando aqui. E toda vez que a gente está envolvido com uma temática que a gente gosta muito, que a gente é muito sensível, a gente está suscetível, às vezes, a estar vivenciando o que a gente chama de, às vezes, o viés de confirmação. Quando eu vejo muito uma questão, eu tendo a achar, por exemplo, que todo mundo deveria agir da mesma forma como eu ajo. Não estou dizendo que é uma coisa... Eu sugiro que vocês peguem a apresentação de vocês, quando ela for para o ar, e dêem uma olhada em algumas expressões que vocês usam, tá? Eu estou falando isso aqui porque de fora é mais fácil ver, e eu estou falando isso porque eu fico me policiando para não passar por isso, tá? Então, vejam lá, vocês colocam assim, algumas frases que eu pensei aqui, que eu vi vocês falando, por exemplo, é uma postura muito passiva sobre consumo consciente. As pessoas querem ser sustentável, mas não quero ir fazer a minha parte.
cada um tem um jeito de agir. A gente tem que tomar um cuidado, e aí até, Zé, pode até colocar, por exemplo, nos últimos anos, aí, nas últimas décadas, na linha de economia tem prêmios Nobel que vieram na área da economia comportamental. Porque a economia, ela partia do princípio, me corrija se estiver errado, que as pessoas tomam sempre as melhores decisões, o homo econômicos lá, baseado com o que ele tem. Quando, na verdade, a gente sabe que não. Nós somos seres humanos ali, suscetíveis à emoção, tem toda a questão de saúde mental, e às vezes a gente vai para um lado em uma área, mas para outra não. Então, tem gente que às vezes é ativo em uma área, mas na outra não coloca tanta energia. Então, acho que aí é a grande oportunidade que vocês têm para tentar entender o porquê. Vocês trouxeram algumas questões que vocês afirmam categoricamente, que aí é o que o Geber falou, que vocês não trazem evidência para suportar. Por exemplo, o problema é falta de incentivo e de comunicação. E falta de conscientização. Poxa, o cara que abre o vidro do carro, joga sei lá, garrafinha do Todinho, garrafinha de água na rua, ele sabe que ele não pode jogar ali. Agora, ele às vezes joga porque porque eu não tenho um lixo no carro. Durante muito tempo, não sei se vocês lembram, tinha uma campanha de distribuir uma sacolinha que você pendurava no câmbio, na marcha do carro. Isso reduziu a questão do lixo. Por quê? Porque nessa hora as pessoas eram egoístas, alguma parte da população era egoísta e queria se livrar do lixo em vez de deixar no próprio carro, entendeu? É questão de conscientização? Mas é uma outra coisa. Não é só de fazer a informação chegar. Então, vejam. Para vocês, eu sugiro que vocês revejam o vídeo e usem um instrumento que é bem interessante. O Léo pode até depois falar um pouquinho. Chama-se matriz CSD. É certezas, suposições, né? E D, acho que é dúvidas. Tem muitas questões que vocês colocam aqui como certeza. Isso vale para todos os grupos. Todos nós, quando temos aqui uma vivência com o tema, no escopo da disciplina, isso são, no máximo, boas hipóteses. Vocês precisam ir validar, verificar se é aquilo lá. Porque senão vocês podem acabar enviesando e trazendo lá. Porque, como é que eu vou tirar as pessoas da postura passiva para ativa? Será que todo mundo tem que adotar o mesmo comportamento? Ou será que o grande ganho não seja quando vocês podem facilitar a vida para quem não quer ter aquela iniciativa que vocês têm, mas para fazer alguma coisa? Por exemplo, eu conheço gente que faz compostagem em casa, separa o lixo, limpa tudo. É questão de disciplina. Mas, assim, tem gente que não faz. Então, assim, entender essas nuances, o que faz um grupo ter um comportamento, outro não, e ver aonde é que você pode oferecer alguma coisa que possa mudar o comportamento, é que talvez seja a grande chave aí, muito mais do que vocês já vierem com essas coisas muito preconcebidas, tipo, não é rígido, falta incentivo do governo, falta conscientização. Revejam. Não estou dizendo que vocês estão errados, pelo contrário. Tem muitas coisas boas, tem muitas pistas boas, mas não assumam nada a priori. Lembre-se, para cada premissa que você coloca, tem um risco associado. Tá bom? Mas parabéns aí pela pegada, e isso é bom para fazer o projeto andar. Manuel. Fala, pessoal, tudo bom? Bom dia. Parabéns também pela pegada. Essa pegada ecológica é muito bom, essa temática de cuidado ambiental é muito bom. Vejam, só reforçando um pouquinho do professor Fernando também, eu acho que vocês têm que olhar dentro do escopo das pessoas que vocês entrevistaram, uma amostragem maior e mais diversificada. Isso fica também como dica para o pessoal que está trabalhando aí na praia. Por exemplo, o pessoal da Zona Norte, ele tem os mesmos hábitos de descarte de lixo do pessoal da Zona Sul. A gente tem serviços de descarte de lixo diferenciados nessas regiões. Por exemplo, coleta de lixo reciclável, tambores para lixo reciclável, etc., que nas outras não tem. As pessoas gostariam de fazer isso. Talvez uma amostra um pouco maior, diversificada, né, poderia ajudar vocês a dar uma olhada nesse quadro geral. Eu gostei da abordagem que vocês deram aí para uma forma consciente de descarte quando vocês trataram dos e-commerces, né? Por exemplo, o LX, o Desapega, coisas nesse sentido, elas, para mim, fazem, assim,
Valer é uma frase que eu escutei: o que é lixo para uns pode ser tesouro para outros. Então, isso também já para mim é uma pista, mas eu acho que precisa ser um pouco mais explorado, né, de como isso daí poderia ser interessante dentro da problemática de vocês, né? Bom, é basicamente isso. Obrigado. Beleza. Pessoal, eu gostaria de levantar duas questões, né? A primeira, uma reflexão. Nós temos apenas 3 meses, menos de 3 meses para desenvolver uma proposta. Então, temos um tempo relativamente curto, né? E a problemática que vocês apresentaram aqui, muito bem exposta, ela sugere um problema ainda muito mais abrangente, né? Então, dentro desses pontos que vocês citaram, a recomendação seria vocês talvez focarem em algum deles, por conta do tempo disponível e abrangência, né? São problemas complexos. Incluso dentro da reciclagem, pode ser ou todo que pode ser reciclado ou alguma coisa específica, como reciclar, sei lá, cartão de leite, sacola plástica, garrafa de vidro. Isso já dá um problema suficientemente grande para vocês trabalharem aqui. A outra recomendação é a seguinte: vocês, Bruno apresentou aqui o problema desde uma visão maior, né? Problema geral. Mas, em momento algum, por exemplo, foi apresentada uma abordagem do ponto de vista do usuário. Então, a minha sugestão é a seguinte: se nós pensarmos agora, partirmos de um usuário comum, pense num usuário que você gostaria de trabalhar, faixa etária, gênero, não sei, qualquer critério, e faça o caminho inverso. Como que essa pessoa lida com o lixo no dia a dia, em casa? Ele recicla? Ele tem como reciclar? Quais são as dificuldades com as quais ele se depara para fazer essa reciclagem, por exemplo, né? Ele tem que levar, sei lá, as caixas de papelão até o supermercado, e isso já começa a se tornar um empecilho, uma dificuldade. Ou ele tem que sair até o coletor mais próximo, que fica a 2 quilômetros. Então, vocês vão identificar questões muito mais do dia a dia, como aqui vários dos professores apontaram, relacionadas à problemática, né? E, eventualmente, aí você começa já a ter uma percepção muito mais próxima dessa temática. Basicamente, era isso. Bom, acho que agora posso falar. Eu estou me lembrando, Léo deve também estar recordado, que há cerca de 1 ano atrás, no primeiro semestre que a gente rodou essa disciplina, a pandemia, né? Da pandemia, teve um grupo que também se interessou por uma pegada assim, de meio ambiente ecológica, que foi o Go Trash. E lá eles tinham também, assim, no início, eles tiveram muita dificuldade de achar um viés, uma oportunidade para trabalhar, porque o tema era muito amplo, né? E eu acho que é isso que vocês estão percebendo hoje, que tem muitas oportunidades. Então, eles gastaram um certo tempo, e eu sugiro que vocês não cometam esse mesmo erro e procurem alguma coisa mais específica para trabalhar. E, no caso deles lá, eles finalmente chegaram à proposta de trabalhar com garrafa PET, que era um problema que achava que ia para o lixo, para a natureza, etc., né? E eles também achavam assim que tinham que tornar as pessoas mais conscientes, trabalhar questões de talvez cursos ou fazer propostas de reciclagem, né? E aí descobriram que no fim das contas faltava interesse nas pessoas de fazer essas coisas. E aí pensaram numa solução de bonificar as pessoas por fazerem um descarte correto. Então, veja só, eles tinham N possibilidades, depois de um certo tempo, escolheram uma coisa específica e tentaram compreender melhor o problema daquela coisa, que era da garrafa PET. Então, eu acho que a minha fala aqui é para dizer o seguinte: dentre as muitas possibilidades, tentem buscar alguma coisa mais específica para aprofundar mais nela. Álvaro?
Bom dia, pessoal. Primeiro, eu queria dar parabéns pela escolha da temática, é sempre pertinente a preocupação com o meio ambiente, com o descarte, com o lixo, para onde tudo isso está indo. Eu só tenho uma preocupação, porque, como a maior parte dos professores já falaram, é um tema muito amplo, que já tem muita gente também atuando em cima. Então, já tem muita gente fazendo muita coisa, inclusive com a parte que vocês disseram que provavelmente seria inovação, de trazer mais pessoas, de tentar engajar mais. Já tem muita gente fazendo isso e colocando pontos de reciclagem dentro de empresas, dentro de lojas. É muito importante que vocês, quando forem estudar mais e se aprofundar e escolher de fato uma temática, ver o que de fato dá para inovar, o que dá para fazer diferente, o que dá para melhorar, para não fazer mais do mesmo do que já existe. Vocês têm que estudar muito, já que é um tema amplo e está todo mundo trabalhando, vocês têm que ver quem está fazendo, como está fazendo, para vocês tentarem se encaixar nesse diferencial aí, para a disciplina. Esse seria meu único ponto, mas parabéns, é um tema muito pertinente e que tem muito impacto. Só um total. Só para acalmar o povo, fiquem tranquilos, certo, gente? Ainda não está na hora de fazer o que a obra está dizendo, não. Por enquanto, vocês fiquem tranquilos. Vai ter um momento que vocês vão discutir concorrentes e tal, e tal, e tal. Então, fique na boa. E Carla, fala aí. Você deu várias sugestões legais. É que eu estou com uma obra aqui do lado, tá aqui, mas se vocês conseguirem me ouvir aí por conta da furadeira, eu acho que tem bastante coisa legal para vocês discutirem, tem muito pano para manga. Reciclagem tem várias perspectivas para vocês olharem. Eu estava colocando aqui no chat que uma rede de varejo que tem na Europa se chama IKEA. A IKEA está comprando móveis. Os móveis que você comprou no IKEA antigamente, você pode levar para o IKEA, ele recompra os seus móveis e promove a logística reversa. O tema da logística reversa é quente, não é de hoje que é quente, já tem bastante coisa, como foi dito aí, bastante iniciativas. Aqui em Recife, a Recicletur é pernambucana, é de um ex-aluno da UFPE, premiadíssima, foi incubada na Braskem, pelo projeto de inovação da Braskem. Então, tem reciclagem, tem programas, projetos de reciclagem, por exemplo, de bateria de carros, como a bateria Moura, que não é nova, é uma coisa, né, que já está aí, uma iniciativa que está aí há muito tempo, mas ainda tem muita coisa para fazer. Mas acho que vocês vão ter que, em algum momento, fazer algumas escolhas: resíduos sólidos, resíduos orgânicos, consumidor final, indústria. O que é que vocês vão querer fazer? Ainda precisa de um refinamento para pensar, muita coisa para pensar, mas o tema é quente. Show de bola, Emanuel? Eu vou com a professora Carla, eu me solidarizo com essas questões da obra, eu quase enlouqueço aqui também, Carla. Horrível. Mas o que acontece é o seguinte, pessoal, tem que se aprofundar um pouquinho mais. Eu acho que vocês precisam primeiro conversar com mais pessoas e realmente olhar a cidade ao seu redor, né? Carla colocou pontos aí que são muito legais, por exemplo, de logística reversa de material de luxo, iPhone, etc. A Apple, ela faz logística reversa de produto de luxo. Você pode chegar lá com um negócio que parece atropelado por um caminhão, eles te pagam para receber aquilo dali. Você recebe outro telefone pagando uma diferença pequena, muito menor do que a de um novo, chega a ser 50% mais barato em alguns modelos, e você sai com um produto novo, levando lixo, em tese, para eles. Então, tem muita coisa nesse sentido que eu acho que vocês podem explorar. Agora, primeiro, faz um apanhado geral e olha teu público de uma forma mais ampla. Conversa com pessoas, fotografa teu ambiente, dá uma olhada lá o que as quests estão te orientando para fazer isso, que tem muitas ferramentas boas na Quest 2 em 1 que ajudam a gente a extrair e como extrair essas informações. Carla, aqui em Recife tem a Refazenda, que está fazendo isso também, né? Não sei se só ela, mas de pegar roupas e tal, e a história delas é interessante porque eles começaram a montar uma parte de peças com retalhos de coisas que vinham, e ela é uma rede que ela é conhecida por as roupas serem mais duráveis, né? A roupa feminina.
Mas, pessoal, de forma geral, estão de parabéns, todos os grupos, tá? É natural que vocês apliquem o filtro adequado, tá? Tem a questão das quests, vocês recebem uma enxurrada de feedbacks, tá? Uma enxurrada de olhares, mas as escolhas dos caminhos a seguir são de vocês. Como Carla falou, Léo, é interessante vocês pensarem em irem restringindo algumas questões, lembrando de todos os cuidados com as evidências, mas o caminho que vocês vão seguir é de vocês, tá? Então, aqui a gente está para ajudá-los no processo e, de certa forma, acompanhar se as decisões que vocês estão tomando são coerentes com as evidências que vocês estão apresentando, com as razões. Mas vocês não têm que ir para o lado A, B, C ou D, porque a gente aqui está, de alguma forma, falando, faça isso, faça aquilo. Tá bom? O nosso olhar é sempre em relação a se vocês estão acompanhando o processo. Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar? E Fernando, e se vocês têm as evidências suficientemente fortes, não é nem para convencer a gente, não, é para poder a gente, de fato, ter certeza que vocês vão sair numa boa direção, entendeu? Não simplesmente no feeling que vocês têm, mas que, ok, aquilo ali tem futuro, entendeu? Aí isso é normal. Entendo. Professores, eu posso perguntar? Sou de fora. Claro. Como se faz esse recorte sem já pensar na solução, para evitar esse viés de confirmação? Porque às vezes é difícil você fazer, porque é muita problemática envolvida nesse tema e é uma tentação da gente já pensar na solução e ficar só na parte retórica, né, de confirmar que essa solução é boa e buscar só as evidências para confirmar. Aí tem algo que facilita. Só você já está consciente disso, já ajuda pra caramba, certo? Fora isso, se preocupem com os problemas, em elencar os problemas, em valorar os problemas. Quais são os mais críticos? Quais não são? É isso que você tem que fazer nesse momento. Não precisa se preocupar com solução. A gente vai, eu acho que já é na próxima quest, se não for é na outra, fazer um estudo de concorrentes. Ó. Diante desse problema, o que é que já existe? Aí vocês vão começar a ver o que já existe, para depois tomar uma decisão do que é que vocês vão fazer. Por enquanto, trabalhem com 2 ou 3 problemas que vocês acham relevantes, e aí a gente vai funilando devagar, entendeu? Tem tempo. Uma sugestão, assim, baseado no que a gente vem vivenciando aqui, é o seguinte, que quando a gente fala assim, escolha um problema, né? Às vezes a gente escolhe baseado na nossa vivência, numa coisa que tem interesse para a gente, que é um aspecto importante. Mas por isso é interessante vocês fazerem essa observação, essa escuta. O professor Leonardo colocou aqui, a professora Carla também, tem vários recortes que vocês podem dar. Mas se vocês começarem a olhar para essas questões, não sob o ponto de vista de vocês, já pré-concebido, mas sob o ponto de vista de eventuais usuários, e ouvirem deles as dores e os desejos, e captando a partir deles, fica mais fácil, talvez, para vocês irem seguindo depois, porque vocês vão ter com quem interagir, com quem captar essas informações. Esse tipo de metodologia de inovação é muito centrado na experimentação e na observação do sentimento dos usuários, dos potenciais usuários, ou de todos os envolvidos nessa cadeia, nessa jornada. Então, vai chegar uma hora que vocês vão ter que fazer escolhas, né? Mas não partam do princípio do problema todo delineado da cabeça de vocês e ir atrás de encontrar alguém que case com aquilo. Se permitam partir dessa temática e vão tentando observar, vão coletando esse tipo de questões e sempre fazendo perguntas, muito mais do que querer encaminhar para uma determinada direção, né? Então, tem algumas ferramentas que são interessantes. Por causa raiz, quer encontrar, tem o Geber fala muito da árvore de problemas, né? Que é que nem criança, né? Eu não vou na praia, não faço exercício na praia porque não tem segurança. Mas o que você tem lá que não tem segurança? Por que você disse que não tem segurança? É coisa da criança, dos 5 porquês. A pessoa te dá uma resposta, você responde por quê, né? De alguma forma. Por quê? Por quê? Porque você vai cavando, né? Você vai vendo oportunidades, né? Essa coisa da matriz CSD, né? Então, você veja, se tem lá uma série de questões para ver. O que é uma certeza, o que é uma suposição, né? Ou que vocês têm dúvida, né? Porque toda a base do processo aqui vai haver muita experimentação. Então, vocês vão partir de hipóteses, vão propor algum experimento,
para coletar evidências e depois ver se aquela hipótese é ou não razoável, né? Então, a hipótese, será que as pessoas não jogam lixo fora só porque não sabem que tem que jogar lixo fora, ou porque não tem consciência, ou porque não sabem onde tem a questão da... Então, vão formulando como hipóteses e vão formulando experimentos para coletar essas informações, né? O Bosco acho que levantou ali também. Só para pegar o gancho nisso que você falou, Fernando, eu lembro que quando eu e Léo estávamos mentorando o grupo que trabalhava com essa questão do descarte da garrafa PET, Léo pegava muito no pé do pessoal essa pergunta, por quê? Né? Para tentar encontrar a raiz do problema, porque as pessoas jogavam a garrafa de água pela janela do carro, jogavam fora de um coletor. Então, isso foi fundamental para eles caminharem na direção de uma proposta de recompensa, para as pessoas poderem, talvez, não jogar mais, porque seriam recompensadas. Mas achar essa oportunidade veio porque foi feito inúmeras vezes essa pergunta, por quê? Né? Então, foi muito oportuna a sua fala. Se tu me permite acrescentar, gente, o maior desafio nessa disciplina é essa mudança de postura, o que a gente chama de escuta altruísta é isso, entendeu? É você escutar os outros e, de fato, tentar entender o problema dele e não já chegar com o que você acha que é o problema da pessoa. Então, isso requer uma certa disciplina de pensamento, mas isso vocês vão adquirindo, entendeu? Então, vai chegar. Como a gente costuma dizer em química, essa é a maior barreira de energia. Depois que você passar por essa etapa, o processo é mais rápido. Exatamente. E muita empatia. Se vocês conseguirem tentar ao máximo, uma outra ferramenta interessante é o mapa da empatia. Que é para você ver. Uma coisa é o que a pessoa fala que faz, outra coisa uma coisa é o que eu faço, outra coisa é o que eu digo que eu faço, né? E tem uma outra questão, deixa eu ver. Tentar entender como é que as pessoas se sentem a respeito daquela questão. Porque muitas vezes esse do mapa da empatia é bem criança, né? Assim, filho, não pode fazer tal coisa, né? Aí o pai vai lá e faz. Tipo, filho, não posso dirigir e tomar uma cerveja, porque não pode tal. Aí você sai, toma uma latinha de cerveja, dirige o carro, a criança chega para você, pai, você não disse que não pode beber e dirigir? Por que você está dirigindo? Cara, às vezes a gente tem as desculpas, o nosso auto-engano, a gente está ali, é do ser humano isso. Então, assim, as pessoas falam essa coisa do descarte incorreto do lixo, assim, acho que o pessoal desse Go Trash foi lá para o metrô, acho que era o Joana Bezerra no horário de pico. Aí o que tinha de garrafa daquela de água de R$1, aí o cara falava, não é para jogar fora, mas eu não posso sair daqui porque eu não posso perder meu lugar no metrô. E em vez do cara carregar a garrafinha até a próxima lata de lixo, ele queria se livrar e jogava lá. E eles viram que se eles conseguissem no primeiro momento colocar uma latinha uma latinha de lixo dentro do horizonte deles lá, reduzia. Só que depois eles foram evoluindo, né? Então, às vezes as coisas parecem ser por uma direção, mas vocês precisam as amadurecer, porque às vezes é outra coisa que está ali por trás, né? Carla? Se o barulho permitir aqui, existem duas correntes de pensamento quando se discute consumo e sustentabilidade, que talvez o grupo possa pensar um pouquinho aí para achar um foco. Uma, a culpa pelo consumo insustentável é a do consumidor. O consumidor parte, então, essa linha de pensamento parte do princípio que o consumidor ele é capaz de tomar as suas decisões de compra, de consumo e de descarte. Então, se nós não temos uma efetividade da logística reversa, por exemplo, a culpa é do consumidor que não faz a parte dele, que não leva a embalagem para o lugar que tem que ser feito, que não separa o lixo nas sacolinhas, nos containers diferentes. E a outra corrente de pensamento diz, não, o consumidor, ele é parte do problema, mas a culpa não é dele. A culpa é das empresas, estou botando o termo culpa aqui com, né? Responsabilidade. Assim, né? A culpa é das empresas que não redesenham os processos e os seus produtos de forma que a logística reversa, de fato, possa acontecer. Aí os designers entram com tudo aí, né? Porque para a logística reversa de fato acontecer, a economia circular de fato acontecer, produtos e processos precisam ser redesenhados, como, por exemplo, o reaproveitamento de peças, desmontar um produto no pós-consumo e as peças desse produto ser
possível ser reaproveitada em outro produto, né? Então, esse ciclo do reverso, ele pode tanto entrar numa outra linha de produção, quanto entrar na mesma linha de produção. Então, eu acho que o grupo pode começar refletindo sobre isso. Vocês querem trabalhar com o consumidor ou querem trabalhar com as empresas? Quem precisa fazer a sua parte nesse processo? Ambas precisam, mas acho que o grupo pode começar refletindo a respeito disso. Eu acho que é um bom começo. Muito bom, muito bom. Pessoal, vamos voltar para a sala principal. A gente tem aí uma conversinha ainda sobre a Quest 3. Não sei se hoje tem pocket aula. Tem que parar aqui a projeção, né? Pode parar a gravação.